Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo. Nossa terceira lição. O que você tem achado delas? O que você tem aprendido com elas? Tem sido esclarecedoras? Tem conseguido entender pelo menos o básico? Porque a minha função, na verdade, não é aprofundar nisso. Para isso você vai fazer uma teologia de novo, mas é para que você tenha uma noção básica e possa ajudar outras pessoas. Não esqueça que nós aprendemos para poder passar para outros. É essa a finalidade do Evangelho, quando Jesus disse: ide e ensinai. O nosso aprendizado é para ensinar, é para nos dar estrutura, para mostrar que estamos muitas vezes indo para caminhos errados e Deus quer nos colocar de novo no centro do caminho. A lição de hoje é muito gostosa, é pequena. A lição de hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho. O que envolve mesmo o Evangelho? Na verdade são duas partes centrais do Evangelho. Lembra, primeiro nós precisamos entender o que é Evangelho? Evangelium. Na verdade é boas novas, as novas notícias de Cristo. Por que Cristo veio? Por que ele tinha que morrer? Por que ele tinha que padecer? Ressuscitar. É essa que é a verdadeira função do Evangelho. Então eu convido você para embarcar nessa viagem comigo. E não esqueça, comenta aí. Não desista, não pare. As lições são pequenas. Essa terceira é 2 aulas só hoje e amanhã. E depois você vai ter a semana inteira para colocar em ordem, para revisar, para assistir novamente, para mandar para o teu amigo, para tua amiga, para o teu irmão. Amém? Vamos lá então? Vamos para a nossa lição de hoje? Então, me ajude aí, se está dando certinho aí. O Evangelho não promete riqueza. O Evangelho promete salvação. Moisés Carneiro. Muito linda essa frase. O Evangelho, a Bíblia, Jesus Cristo, não te promete riqueza. Ele te promete salvação. Terceira lição. O Evangelho. Vamos partir para ela? Primeiro, 3.1. Primeira lição que nós vamos estudar hoje. O pecado. Sabe o que eu gostaria de você? Que você interagisse comigo nessa lição. Eu queria que você desse uma pausa aí no teu vídeo agora, assim que eu terminar de explicar, e colocasse no comentário do vídeo aí, o que você entende sobre pecado? O que você acha que é pecado? O que vem na tua cabeça quando você lembra da palavra pecado? Tá? Então dê uma pausa e coloca pra mim aí o que você entende. Simples, não precisa de escrever texto, redação gigante, não. Eu quero só que você interaja comigo. Escreva aí, pausa, o que é pecado pra você. Amém? Vai lá, corre lá que eu vou esperar um pouquinho. Pronto, voltamos. Espero que você tenha escrito aí. Então olha lá, esse desenho ele já mostra, nessa figura, ele já mostra uma resposta ilustrativa do que é o pecado. O pecado é errar o alvo. Qual é o nosso alvo? É Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é morar no céu. O alvo é a salvação. E aqui ele está mostrando o que o pecado faz. O pecado faz você desviar do alvo. Você não consegue mais acertar no alvo. Olha a setinha lá. Ele joga, sai tudo torto, mas o alvo não é acertado. Então vamos agora para a parte teórica. O que significa pecado? Errar o alvo. A palavra literalmente traduzida da palavra pecado é errar o alvo. Rejeição do homem à vontade de Deus, em favor da vontade própria, obras da carne. Texto bíblico. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, que é a mesma coisa que rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Os que cometem tais coisas, preste atenção, não herdarão o reino de Deus. O texto está lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 a 21. Depois pega a sua Bíblia, entra nesse texto, pega um dicionário, ou pega uma tradução de uma Bíblia, entra lá na Bíblia Online, escolhe a Bíblia, por exemplo, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você pega lá que ele vai
mudar essas palavras, por exemplo, lascívia, ele vai colocar a palavra, o sentido que nós entendemos hoje. Ou pegue um dicionário e procure. Você vai ver que todas essas obras que Paulo escreve para a Galácia, ele já mostrava, se você participa disso, você não está vivendo em santidade com Deus. Você está desviando o teu foco. No começo pode parecer pouquinho, mas ao longo dos dias, aquele desvio te leva para longe de Deus. E aí o final do texto diz bem claro, os que cometem tais coisas não vão para o céu. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Então se cada um, se você comete uma dessas coisas que tem aqui, a chance de você ir para o céu é pequena, você não vai. A morte de Cristo não vai ter servido para nada para você. Conseguiu entender o que é pecado? É o que te tira do alvo. E você pode dizer para mim, então, Deus é muito ruim? Deus é um Deus bravo, um Deus soberano que manda? Não, queridos, porque se você estudar cada pecado que ele coloca, esse pecado te traz uma consequência que depois nós vamos falar um pouquinho, que te leva ao fracasso, à morte, à destruição, à pobreza, à miséria. Você pega um pecado simples, por exemplo, glutonaria. O que é glutonaria? Comer demais, sem necessidades, ter obsessão por comidas. E o que isso acarreta? Doenças, destruição do corpo. Por isso que quando você erra o alvo, você erra o sentido da tua vida. A origem do pecado, como surgiu o pecado? Em Adão, a desobediência, todos nós sabemos disso. Está lá, ó, Deus disse lá, comestes tu da árvore que te ordenei que não comestes? E Adão responde, e eu comi. Gênesis 3:11. Você entende? Imagine, a terra estava povoada de árvores frutíferas. O jardim onde ele estava era repleto de todo tipo de árvore, todo tipo de comida, todo tipo de alimento para ele. E Deus chega para ele e fala assim, Adão, eu só quero te pedir uma coisinha. Não toque, não coma do fruto dessa árvore. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Era a única coisa que Deus queria. De todo o que tinha, ele podia fazer o que ele quisesse. Era só uma coisa. E você pode dizer para mim, mas por que Deus colocou essa árvore lá? Deus não sabia que ele ia pecar? Sabia. Mas Deus é Pai e amor, e ele coloca para você também, fala para você assim, não cometa tal pecado que vai te fazer mal. E mesmo assim você comete. Deus é amor e ele não pode te proibir. Ele deixa você fazer as suas escolhas. O problema é que nós somos livres para plantar, mas somos cativos da colheita do que plantamos. E ele continua, ó o versículo lindo seguinte. Pelo que, por um homem, quem era o homem? Adão. Entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, a partir daquele momento, Adão, que era eterno, que não morreria, ele cometeu o pecado e Deus tinha falado para ele que se ele comesse ele ia morrer. Todos os filhos de Adão, toda a geração morre. Por isso que hoje eu e você todos morremos. Por isso todos os homens pecaram. A Bíblia diz que nós somos frutos do pecado. Não é da relação sexual, mas é da descendência de Adão. Inclusive, olha o versículo, 1 João 1,10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo quem? Fazemos Jesus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então não existe o santão. Não existe aquele que não peque. Não existe aquele que é melhor que todos. A palavra é clara. Se você disser que você não tem cometido pecado, você está fazendo Cristo de mentiroso. Entendeu a origem do pecado? O pecado habita em nós. O pecado é a nossa carne, que luta constantemente para que nós erramos o alvo. Deixa a tua mente um pouquinho vazia. No mundo tem um ditado grande que eu conheço desde quando minha mãe e meu pai falavam para mim, que mente vazia, oficina do diabo. Porque a mente vazia começa a dar margem para que a nossa carne comece a pensar e colocar na nossa cabeça que determinadas coisas não é errado, não é pecado. Queridos, quando você achar que uma coisa é pecado ou não, peça ao Espírito Santo ajuda, venha para Gálatas, vê se ele não encaixa em nenhuma dessas coisas que está aqui. Isso te afasta de Deus. Tome cuidado, queridos, tome cuidado, porque essa parte aqui,
Deixa eu grifar ela aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então isso daqui já quebra aquela fala que algumas igrejas dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Sempre salvo não, você pode ser salvo, mas se você der uma distraída, uma desviada e cometer alguma coisa dessa, você corre o risco de ficar fora do reino de Deus. Consegue entender isso? O meu medo do pecado, o pecado não é vitamina para te dar força. O pecado te destrói, o pecado destrói casamentos, o pecado destrói famílias, o pecado destrói felicidades, o pecado te leva à depressão. O pecado é um mal que habita em nós. Cuidado, queridos. Cuidado. Continuando. As consequências do pecado. Ou seja, você pecou. Qual é a consequência do pecado? Primeiro, morte física. A morte do corpo físico, nosso corpo. Caso não houvessem pecado, Adão e Eva poderiam desfrutar do fruto da árvore da vida e assim ficaríamos isentos da morte. Mas e hoje? Quantos se acabando em atitudes de verdadeiro vandalismo ao templo do Espírito Santo de Deus? E aí o versículo: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? 1 Coríntios 6:9. Então, presta atenção nisso, ó. Hoje estão se acabando em atitudes que é um verdadeiro vandalismo com o corpo. Por exemplo, a Bíblia não diz que é pecado fumar. Por que então é pecado fumar? O pecado é um suicídio prolongado, o pecado vai destruindo o corpo, o pecado vai poluindo o pulmão, o pecado vai trazendo doenças. Por isso, queridos, tudo aquilo que pode prejudicar o nosso corpo, que é o templo do Espírito, é uma ação de suicídio, é uma ação de vandalismo, de destruição ao corpo humano. Por que a glutonaria é pecado? Um exemplo simples, queridos, simples, e que a gente comete muito pecado. Por exemplo, eu tenho diabetes. O que faz mal para diabetes? Açúcar. Se eu comer açúcar, eu vou fazer minha diabetes subir e destruir o meu corpo. Então, toda vez que eu esqueço disso e eu entro em comer açúcar e eu desprezo a minha enfermidade enquanto Jesus não me cura, eu estou em pecado. Eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Consegue entender isso? Toda vez que você comete um pecado contra Deus, porque o templo é dele. É por isso que a primeira morte é a morte física, a morte do corpo é a destruição do corpo. Mas nós podemos nos arrepender, melhorar nossas atitudes. E tem a segunda morte, que é perigosíssima, que é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual não significa extinção. Não significa que morreu espiritualmente, apagou, não tem mais existência, tem não. A morte espiritual significa a extinção, não extinção, desculpe, mas a separação eterna entre nós e Deus. É aí o perigo, queridos. É viver a eternidade separada de Deus. É cortar o cordão entre nós e Deus. É aí que a morte espiritual acaba com a nossa esperança. Depois que você morre espiritualmente e não reconcilia, e aí acaba morrendo fisicamente, você não tem mais oportunidade de ir para o céu. Ou seja, teu corpo não vai evaporar, sumir, voltar ao pó, e a tua alma some, evapora. Não! A tua alma, o teu espírito vão para o inferno. Só existe dois lugares, céu e inferno. Por isso que o pecado ele te mostra o caminho do céu, da salvação de Jesus. E o pecado te mostra o caminho da eternidade no inferno. A morte física é a separação do corpo, que se torna pó, e a alma, que volta para Deus. A morte espiritual equivale à morte eterna, ou seja, separação, só que é eterna de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, a segunda morte. Apocalipse 20:15. Essa é a segunda morte. É quando não temos mais chance de nos recuperar, de voltar atrás, de corrigir os erros. Por isso que o pecado é veneno na nossa vida e nós temos que odiá-lo. O pecado é bom, o pecado é gostoso, porque ele satisfaz a nossa carne, mas ele faz com que a nossa separação entre nós e Deus acabe e nos leva para a perdição eterna. Observação: morre uma única vez
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Ou seja, não tem morte, ressuscitou, vai de novo, volta, vem. Não. Você morreu, acabou. Enquanto você tem o respiro, o ar da vida, o sopro de Deus em você, você pode, queridos, se arrepender. Você pode, queridos, voltar atrás. Pode, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ou seja, enquanto você está respirando, você tem chance de se arrepender do pecado. O que nós temos que entender muito, e é muito importante, queridos, é que há duas formas: arrependimento e remorso. Quando você peca e tem remorso, você chora, fica trancado no teu quarto, dá um desespero, mas passa um tempo, você não se arrependeu. Você cai de novo nesse pecado. Isso é perigoso. Você vai se acostumar com ele. E esse acostumar com ele vai te levar para o fogo eterno. Agora, quando você se arrepende, é quando você lembra e fala assim, eu não posso mais. Sabe, quando você coloca a mão no fogo, ela te queimou, colocou a mão na panela, ela queimou. Você sabe que se você voltar a colocar a mão ali, as consequências vão ser graves. Assim é o pecado na minha e na tua vida. E nós pecamos constantemente. Então, por isso que todos os dias, à noite, ou durante o dia, ou qualquer hora, faça uma reflexão da tua vida, não da vida dos outros. Julgue a si mesmo. Aonde está o meu erro? E aí você vai compreender que o pecado te faz separação entre você e Deus. Você errou o alvo, você errou o caminho. Então, se você tem algo em você que pode te atrapalhar essa caminhada, arrependa-se. Ainda há tempo, arrependa-se. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó está conosco. Arrependa-se e receba o perdão de Deus. Para a nossa próxima aula você entender o que acontece quando você verdadeiramente se arrepende, entrega para Cristo e busca a tua salvação. Amém? Obrigado a você que ficou comigo até agora. Não esqueça os comentários, curte, compartilha. Quando eu perguntar na enquete no grupo, responda para mim, me ajuda, incentiva outros a estudarem também. Vamos levantar uma geração de pessoas sábias na palavra, que os ventos de outra doutrina não vai nos afetar. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Deus vos abençoe.